pouco mais do que isso pregando. Eu nunca tive testemunho de tanta gente jejuando nos primeiros quase 30 anos de ministério, como venho ouvindo nos últimos 3 anos, desde que passamos a fazer uma grande mobilização de ensino e orientação a respeito do jejum, e eu fico grato a Deus por isso. Mas honestamente, nem no livro, é um verdadeiro manual sobre o assunto teológico, fisiológico, sobre o jejum em todas as abordagens. Eu falei a respeito do jejum parcial, né, em nenhuma outra pregação, em nenhum outro curso, como quero fazer nesse vídeo. Então, isso é uma espécie de complemento, mesmo para aqueles de vocês que já têm nos acompanhado, que já ouviram bastante e que eu acredito, quero adiantar já no início do vídeo, esperando que isso te ajude a ficar até o fim, que é, de fato, um assunto muito importante, além da exposição bíblica, do aspecto fisiológico, de algumas experiências que eu também quero combinar para comunicar, né, uma mensagem que eu sinto realmente o Espírito de Deus me incomodando a transmitir ao corpo de Cristo. Então vamos lá. No livro de Daniel, no capítulo 10 e no verso 3, nós lemos: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Umas traduções, veio de pranteei, diz fiquei de luto. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Nós temos ensinado a respeito do jejum, que o Senhor Jesus disse que seus discípulos iriam jejuar, estabeleceu o tempo do jejum, que seria a ausência do noivo, desde o momento em que ele foi assunto aos céus até os dias do seu retorno. Mas o que Jesus não estabeleceu foi nem a periodicidade do jejum, de quanto em quanto tempo fazemos, nem a duração do jejum. Na Bíblia nós temos jejuns de uma parte de um dia inteiro. Passou de um dia, nós já chamamos de prolongado, mas o prolongado nós temos uma diversidade de períodos diferentes, 3, 7 dias, 14, 21 e até 40 dias. Jesus também, assim como não determinou a periodicidade, não determinou duração a respeito do jejum. E ele também não determinou o tipo, a forma de jejuar. Nós destacamos no livro A Cultura do Jejum 4 tipos distintos de jejum, né? O primeiro deles nós chamamos do jejum parcial, e acredito que foi o que eu menos falei em termos de detalhes. Falamos também a respeito do jejum normal. O que é o jejum normal? É o jejum onde existe somente ingestão de água, mas não se come nenhum outro tipo de alimento. Já o parcial, se ingere alguns alimentos e se exclui outros. Mas nós temos também na Bíblia o que chamamos do jejum total ou absoluto. O que é o jejum total ou absoluto? Não existe ingestão de nenhum tipo de alimento, nem tampouco de água. Esse é um jejum muito severo para o corpo. E nas Escrituras, ele costuma durar no máximo 3 dias. O jejum que foi proclamado em Nínive depois da pregação de Jonas foi de 3 dias sem comer nem beber. O jejum que Esther convoca no seu tempo foram 3 dias sem comer nem beber. E o jejum que o apóstolo Paulo praticou está registrado em Atos 9, imediatamente após a sua conversão, foi passar 3 dias trancado num quarto orando, sem comer nem beber. Quando a Bíblia especifica que não houve ingestão de bebida, é evidente que nem água se bebeu. Já quando a Bíblia fala dos 40 dias de Jesus no deserto, diz que durante os quais ele não comeu e ao fim dos quais ele teve fome. A Bíblia não diz que não bebeu, nem que não houve sede. Então, quando não se especifica a não ingestão de água, presume-se que ela está lá. Quando não se especifica a ingestão de outros tipos de alimento, presume-se que só está bebendo água. Mas nós temos esses 3 formatos. Eu falo de um quarto, que é qual? O que eu chamo do jejum sobrenatural. E essa terminologia eu criei apenas para justificar o ocorrido com Moisés. Porque normalmente quando ensinamos sobre jejum, a gente diz, gente, o limite bíblico para o jejum sem água é de 3 dias. E de vez em quando alguém diz, mas Moisés por 2 vezes passou 40 dias em cima do monte e a Bíblia diz que ele não comeu e não bebeu. É verdade, mas estava envolto na nuvem da glória de Deus, né? Humana e fisiologicamente falando, é impossível passar 40 dias sem água, né? Água não é alimento. Cerca de 70% do nosso corpo é constituído de água. A desidratação, ela traz danos severos ao corpo. Aliás, quando passa de 3 dias, né, a coisa vai piorar com 5. A não ingestão de água, ela costuma ser problemática, mesmo, a menos que haja um ambiente sobrenatural. Então eu digo para as pessoas, Moisés fez isso porque estava na nuvem da glória, né? Se você fizer isso, de qualquer maneira, você pode ir para a nuvem, partir antes da hora. Então,
não estou dizendo que seja impossível. Nós vivemos uma vida marcada pelo sobrenatural, né? Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o irmão Yun, autor do livro Homem do Céu, e ele, certa ocasião, na prisão, jejuou 74 dias sem comer nem beber. O Senhor deu uma ordem, não coma, não beba, e ele simplesmente foi obedecendo a ordem até que ela fosse revogada. Ele estava irreconhecível ao final dos 74 dias, mas humanamente, logicamente, fisiologicamente falando, era impossível sequer ter sobrevivido, o que dizer sair sem sequelas. Mas isso existe debaixo de uma palavra de Deus, de um cuidado, né, divino, diferenciado. Então, eu criei essa quarta categoria, o sobrenatural, para dizer, se você não foi chamado a fazer algo diferente, por favor, não invente moda e não adentre nesses lugares. Para mim, que tenho praticado e estudado bastante a respeito do jejum prolongado, eu tenho falado sobre a importância não apenas de você praticar, primeiro, jejuns menores, segundo, ter uma direção de Deus para avançar, e terceiro, eu faço sempre com acompanhamento médio, antes, durante e depois. Estou gravando, né, esse vídeo durante um período de 40 dias de jejum. Essa, no momento, é a minha 11ª experiência com jejuns prolongados, e é justamente durante esse tempo de experiências que Deus tem falado comigo para que ensinemos mais a respeito do jejum parcial, que é o assunto que eu quero abordar a partir do texto que nós lemos aqui sobre Daniel. Então, só lembrando a lógica, Daniel, ele faz um jejum de 3 semanas, 21 dias, mas não é nem um jejum só na água e nem tão pouco sem água. A Bíblia mostra que ele não bebeu vinho, o que presume-se que estava bebendo água. A Bíblia nos mostra que ele deixou alguns tipos de alimento, carne, manjares desejáveis, mas não todos. Então, algumas pessoas confundem, daqui a pouco eu vou fazer a distinção entre a dieta de Daniel do capítulo 1 e o jejum mencionado aqui no capítulo 10. Embora, pela lógica, eles podem de fato ser muito parecidos, são duas coisas diferentes. E antes de entrar no que Daniel fez, eu quero mexer um pouco nos questionamentos que isso gera. Eu tenho visto pessoas que amam o Senhor, que praticam jejum, mas dizem, olha, não existe jejum parcial. E existe até um radicalismo da parte deles. Outro dia alguém falou para mim, não, eu não acredito em jejum parcial, né, que a pessoa só porque tirou umas coisas está comendo outro que vai ter resultado. Eu, ironicamente, respondo, vai falar isso pro anjo que apareceu para Daniel, dando joinha, dizendo que a oração foi ouvida ao final das 3 semanas, vai explicar para ele que não funciona, né? Então, nós precisamos entender em quais contextos ele tem sido praticado, o que ele pode produzir de resultados, se for feito da maneira também correta. E é importante que a gente compreenda isso, porque eu acredito, nós estamos vivendo um despertamento para um jejum sem precedentes. Como eu disse, nos últimos 3 anos, eu vi mais pessoas praticando jejuns prolongados do que nos primeiros 30 anos de ministério. Há um movimento de Deus e eu tenho certeza que isso só vai aumentar. Mas muitas pessoas estão se aventurando por jejuns prolongados, sem experiência, sem orientação médica, apenas ouvindo um pouquinho, um conselho aqui ou outro lá. E nós não apenas precisamos aprender como fazer, como acredito que boa parte daquilo que a gente pode classificar um treinamento e uma preparação, até para os jejuns maiores, para quem vai fazer só na água, é começar primeiro pelo jejum parcial. Então me permita abordar algumas discussões por trás do jejum de Daniel. Né? As pessoas falam, jejuar é não comer. De fato, por exemplo, a palavra grega que aparece no Novo Testamento, traduzida como jejum ou jejuar, nestil, né, é uma palavra composta de ne, que é um prefixo de negação, e estil, que significa comer. Então, em essência, jejum é não comer. Em essência. Digo isso porque a Bíblia também fala de outras abstinências que não envolvem alimento. Particularmente, eu não só acredito que há jejum de outras coisas que não são alimentos, só que essas outras abstinências, na minha opinião, elas deveriam ser complementares e não substitutivas do jejum de alimento. Mas quando fala sobre não comer, então qual é a lógica radical de alguns? Ué, se jejum é não comer e a pessoa está comendo alguma coisa, então já não é jejum. Eu digo, peraí, o não comer algo é tão não comer quanto não comer nada. Né? A ênfase do não comer é naquilo que se deixou de comer, no jejum parcial, e não naquilo que está comendo. Então, não comer algumas coisas é tão não comer na classificação do verbo, quanto não comer nada. Então, eu particularmente acredito que nós precisamos olhar para os princípios bíblicos. Então, em primeiro lugar, o que é que Daniel fez? Porque eu vejo gente dizendo, não, isso é propósito, é dieta, né? Mas
biblicamente, vamos tentar pontuar, ele está falando sobre um posicionamento de arrependimento, de oração, de clamor diante de Deus. A ênfase não é alguém que está fazendo uma dieta de desintoxicação, de cuidar da saúde, embora o jejum possa ter esses benefícios. A ênfase é de alguém que se consagrou, se separou, entrou num lugar profundo de intercessão e participou de uma intervenção divina, né, sem precedentes no que diz respeito ao curso da história da nação de Israel e das revelações sobre os desdobramentos futuros. Então, nós não podemos simplesmente confundir isso. O que nós temos no capítulo 1, sim, é uma dieta, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O que nós temos no capítulo 10 é um jejum diferente. Agora, nós não devemos ser rígidos e inventar regras que nem a Bíblia determina. Porque às vezes a pessoa pega algo que aconteceu num registro sobre jejum e quer aplicar para todos os outros de uma maneira absoluta, quando a Bíblia tem formas diferentes de jejuar. Então, deixa eu dar um exemplo. Daniel, ele diz aqui, nem me ungir com óleo algum até que passar as 3 semanas inteiras. Se você quiser criar uma regra, não pode se ungir com óleo durante o jejum. É o que Daniel está falando. Mas o que é que Jesus falou a respeito do assunto? Mateus 6, capítulo 6, no Sermão do Monte, final do 17, início do versículo 18, Jesus diz, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Então, a orientação de Jesus já é diferente do que Daniel fez. Nós temos uma contradição? Não. Nós temos formas. Daniel talvez tenha um motivo específico para agir daquela maneira. Jesus está dizendo que, via de regra, o padrão nós tentamos nos manter, né, o mais bem apresentáveis possíveis durante o jejum, porque as pessoas não precisam saber disso. Eu comecei a ser criticado quando ensinei às pessoas que fazem jejuns prolongados com regularidade a importância de se manter numa condição de atividade física. Por quê? Isso te dá energia, né? E Jesus fala sobre um contexto onde a gente não precisa aparecer diante dos outros desfigurado. Meu primeiro jejum, eu brinco, foi a maior propaganda, o primeiro jejum de 40 dias só na água, foi a maior propaganda anti-jejum que minha igreja já teve. No final eu estava tão abatido porque ainda não sabia a melhor forma de fazer, que ninguém se empolgou, aliás, todo mundo ficou apavorado, dizer, eu não quero fazer uma coisa dessa nunca, né? Agora, o tempo passou e nós aprendemos coisas importantes. Uma reposição de sal, por exemplo, na água, né, para que haja reposição e o balanceamento eletrolítico. Aprendemos algumas coisas, como a própria questão do exercício, que quando as pessoas têm fraqueza no jejum prolongado não é falta de energia, é um modo de economia, e você pode forçar o corpo a entregar economia quando exercita. E fazemos essas coisas não é apenas para, vou evitar que o jejum seja sofrido, né? No meu caso, eu tenho feito um ano 2 desses jejuns de 40, no outro 3. Ou seja, a cada 2 anos eu faço 5 desses jejuns. E daqui a pouco vou falar sobre isso. Alguns anos atrás, Dr. Aldrin Marshall, o médico que me acompanha, ele me lembrou de algo. Luciano, sua mensagem sobre jejum não pode colidir com a sua mensagem sobre o cuidado do corpo, que é o livro que eu publiquei depois de A Cultura do Jejum. Então nós temos procurado encontrar formas, né, de entender não só o que é melhor para que a gente esteja no dia a dia bem apresentável, mas para que o jejum possa render em todos os sentidos, no plano espiritual, emocional e físico, e é sobre isso que eu quero ter essa conversa. Então, é importante que nós possamos atentar no quadro maior do que a Bíblia ensina sobre jejum, indo além do relato de Daniel, que é uma das menções bíblicas de gente com, né, o que nós podemos chamar de um jejum parcial. Então, a pergunta que alguns fazem é, por que não abster-se de tudo? Esse é o primeiro tópico que eu quero explorar aqui. Poxa, se é para jejuar, né, vamos jejuar tudo. Se vai colocar alguma coisa, e aí eu vejo crentes dizendo, não, esse negócio de botar uma coisa ou outra, para mim é trapaça. O curioso é que a maioria que fala isso não costuma fazer os períodos longos de jejum só na água. Então ele diz que não fazia trapaça, mas também não faz, né, o jejum prolongado, que é o treino para o qual nós estamos, através do parcial, tentando proporcionar à pessoa para que ela chegue, inclusive, em jejuns maiores, podendo fazer isso muito bem e até na água. Então, antes de mais nada, o jejum parcial para mim só faz sentido dentro do contexto de Daniel. 3 semanas inteiras, 21 dias. Né? Então, assim, não faz o menor sentido para mim alguém dizer que vai jejuar 1, 2, 3 dias e fazer parcial, a menos que hajam situações específicas de saúde, outros elementos, né? Então, recentemente, eu estive com um líder próximo de mim, e ele falou, olha, eu tenho dificuldade de jejuar por conta de uma gastrite,
Passa de 3 dias, eu começo a passar mal. De 5 dias não dá para avançar, né? Eu vou ter refluxo, eu vou ter uma série de sintomas. Então, eu sugeri a ele, eu falei, por que você não faz um jejum parcial? Né? Faço um jejum com caldo de legumes, por exemplo, né? E ele me procura depois e diz, olha, eu fiz isso por 21 dias. Não só não passei mal, né? Como também melhorei da gastrite. Então, alguns elementos justificam e alguém poderia talvez ter feito menor. Mas o jejum parcial, para mim, ele só faz sentido dentro de um contexto prolongado. Daniel está envolvido nas atividades da corte, né? Ele tem, evidentemente, trabalho a ser praticado e não poderia, talvez, ter permanecido 21 dias no jejum somente na água. Então, o jejum pode ter diferentes prazos de duração, mas um jejum parcial em períodos menores, para mim, honestamente, não parece fazer muito sentido, mas até para quem vai começar a prática, pode ser, né, um treino, uma maneira de se preparar e ver como o corpo reage. Agora, quando falamos de jejum, eu falei sobre olhar o quadro maior, e não só a declaração de Daniel. Nós temos uma menção na Bíblia que ela não pode ser ignorada. Que menção é essa? O conceito de afligir a alma. Outras traduções, em vez de afligir, usam o termo humilhar. E aqui, entender esse conceito nos ajuda, porque um jejum onde mesmo que você não se abstém de tudo, ele pode ser tão eficaz. Então, vamos falar desse princípio de afligir a alma. Salmo 35:13. O salmista diz, eu afligia a minha alma com jejum. Aliás, essa expressão afligir a alma foi a nomenclatura para, né, o jejum do dia da expiação. Em Levítico 16:29, nós lemos a respeito do dia, né, da expiação. Acontecia uma vez ao ano. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Afligireis a vossa alma. Né? O que significa afligir a alma? Eu estou já interpretando e dizendo que é jejuar. Mas como é que nós sabemos que se tratava do jejum? Em Levítico 23:29, Deus afirma assim, porque toda alma que nesse dia, uma referência ao dia da expiação, não se afligir, será eliminado do seu povo. Se afligir a alma for só um sentimento, como averiguar se a pessoa afligiu ou não afligiu a alma? Esse é o primeiro ponto a ser avaliado. Segundo, se fosse também mero sentimento, não combinaria essas expressões com outras declarações bíblicas. Por exemplo, tanto Jeremias, está lá em Jeremias 36:6, como Lucas, no registro de Atos 27, capítulo 27, verso 9, referiram-se a essa data como o dia do jejum. Ou seja, eles explicam que afligir a alma era jejuar. Um texto no Antigo Testamento, mostrando o entendimento disso já na cultura judaica, outro texto, né, falando a respeito disso no Novo Testamento. Então, o conceito de afligir a alma é você remover certas alegrias e certos prazeres. Então, quando Daniel está dizendo manjar desejável não comi, ele está falando que deixar de lado certos alimentos que agradam, que satisfazem a alma, vão gerar em você uma aflição, uma reação na sua alma. Agora, o conceito de afligir a alma se aplica a outras formas de abstinência? A resposta é sim. Na lei dos votos, em Números 30, no verso 13, nós lemos, todo voto e todo juramento com que ela se obrigou, está falando da mulher, para afligir sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Independente da discussão, da autoridade que o pai tinha sobre a filha solteira, que era a mesma que o marido tinha sobre a esposa, ele tinha que validar o voto. Né? Nós precisamos focar aqui no ponto que está dentro do contexto da construção lógica. Todo o juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma. Então, muitas vezes, as pessoas faziam votos de deixar temporariamente de lado alguma coisa. Por exemplo, o voto nazireu, que salvo exceções, nós temos pessoas que já nasceram dedicadas ao nazireado, ele era um voto temporário. A pessoa não comia e não bebia nada que viesse da uva, seja o vinho, a própria fruta, né, a casca, ela não podia ter contato com aquilo durante certo tempo. Não significa que o alimento é tóxico ou prejudicial. Aliás, estava muito mais para abrir mão de algo prazeroso. O vinho está muito relacionado com o contexto de alegria, de festa, de celebração na Bíblia, né, do que qualquer outro motivo. E a pessoa fazia isso durante períodos para afligir a sua alma. E muitas vezes o voto, a abstinência, não era nem necessariamente apenas sobre comida. Então, há momentos de convocação, por exemplo, para o jejum,
como você vê no livro de Joel, proclame um santo jejum, e você vai ver expressões como saia o noivo e a noiva da sua recâmara. Em outras palavras, deixe o lugar da intimidade, dê uma pausa na festa íntima de vocês, porque é um momento de aflição de alma. Né? Essa ideia repetida algumas vezes no Antigo Testamento tem respaldo no Novo Testamento. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 5, depois nos versículos 3 e 4, ele mostrar que parte dos deveres conjugais é a vida íntima e que o marido tem que pagar à mulher o que lhe é devido e vice-versa, Paulo vai dar o único motivo que justifica uma pausa temporária na intimidade do casal. Ele diz assim, não se prive um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, isso aqui é muito importante, o acordo dos dois. Ele diz assim, por algum tempo, não são períodos prolongados, e ele vai dar o motivo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Isso significa que há outras formas de abstinência que não são só alimentar, mas que trazem prazer. E num posicionamento de afligir a alma, você diz, isso também pode ficar de fora. Não vejo que a Bíblia necessariamente está estabelecendo uma lei em que todo jejum, o casal tem que, durante todo o período do jejum, se privar. Mas, dentro do contexto de estamos jejuando para afligir a alma, essa ideia é uma combinação muito, né, eu diria assim, muito poderosa no sentido de cumprir o papel de aflição de alma. Então, é normal que o cristão, durante um tempo de jejum, principalmente quando falamos os prolongados, né, que ele deixe de lado certas coisas, entretenimento, né, porque é um tempo não apenas de buscar mais a Deus, mas é um tempo de evitar certos prazeres naturais, carnais, emocionais, para que a gente possa religar a percepção de deleites espirituais. Dentro de tudo isso, quando nós falamos a respeito dessa questão de afligir a alma, a pergunta a ser feita é, um jejum parcial, ele promove a aflição da alma? E a resposta é sim. Aliás, a pessoa não precisa nem estar jejuando. Qualquer um que já fez dieta sabe, né, o desespero de deixar de lado certos alimentos dos quais ele gosta e ele sente falta. Aliás, o que Números capítulo 11, do verso 4 a 6, fala a respeito da reação daqueles israelitas saíram do Egito e agora no deserto estão comendo maná. A Bíblia diz assim, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Mas também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos, mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. Né? Outras expressões, né, fala que a alma tinha fastio do maná. De repente, eles dizem, olha, aquela variedade toda, aquilo que nós estávamos habituados, que gostávamos, está fazendo muita falta. E a gente não aguenta mais comer todo dia a mesma coisa. Estou dizendo isso porque pessoas que às vezes viajam do Brasil para fora, né, ou dos seus países, e ficam um tempo maior, ela já começa a sentir muita falta da alimentação que está habituada. E não quer dizer nem que está de jejum ou de dieta, só de mudar. Né? Quando nós negamos aquilo que nossa alma tem prazer, evidentemente já existe um impacto. Agora, qualquer pessoa que já fez dietas sérias, rígidas, prolongadas, sabe que quando você está numa dieta restrita, tem hora que você não aguenta mais comer as mesmas coisas. Né? Que você vai sentir falta de outros alimentos. Então, no sentido de cumprir o papel de afligir a alma, o jejum parcial, que deixa de lado, como Daniel fez, carne, vinho, manjar desejável, as coisas agradáveis, e se concentra, praticamente, se você pegar a lista do que sobra, numa época, né, onde não tinha alimento industrializado, né, processado, ultraprocessado, isso remete a algo muito parecido com a dieta que Daniel faz no capítulo 1, baseada, né, muito mais na ingestão de água e na ingestão de legumes. Então, esse tipo de jejum, as pessoas que praticam por períodos maiores dizem, meu amigo, está demorando e a alma sente falta. Então, um dos pontos a ser explorados é, por que não abster-se de tudo? Vamos recapitular aqui. Em primeiro lugar, né, em jejuns prolongados, onde pode haver uma dificuldade de permanecer num jejum só na água.
né? 21 dias. Meu amigo, deixa eu te dizer, eu já fiz jejuns menores, já fiz de 21, já fiz maiores, né? Não é algo que as pessoas que estão com o ritmo de vida comum de trabalho costumam fazer e responder bem, né? Salvo raras exceções, o entendimento de alguns macetes, eu vou dizer assim, que a gente tem descoberto na própria perspectiva fisiológica. Agora, além de tudo isso, se o propósito é afligir a alma e reduzir consideravelmente, né? Então, quando eu falo de jejum parcial, eu quero dar muito mais ênfase aqui a um jejum mais rígido do que muita gente tem feito, né? E daqui a pouco eu vou falar, inclusive, só da maneira que alguns fazem o jejum de Daniel, que eu acho péssima para eles, né? E vou explicar meus motivos. Antes disso, biblicamente falando, a gente percebe algumas dietas restritas que aparecem na Bíblia, que são comentadas, não são impostas, são comentadas. Mas eu acho, né, que a gente precisa perceber que tanto há uma clara diferença entre o jejum parcial e as dietas, que é o motivo, como também as similaridades, quais? Eu vou responder de antemão, seus efeitos, e daqui a pouco vou explorar isso. Então, nosso segundo tópico aqui, as dietas restritivas e os seus, né, motivos. Alguns exemplos bíblicos. Vou começar com Elias. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 3, versos 3 e 4. O Senhor fala para o profeta, saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Nós olhamos para o motivo e parece muito claro. Além de ser uma época de fome e escassez, nós não podemos desassociar isso do fato de que o profeta tinha que se esconder. A ordem dada é porque Acabe queria matar o profeta Elias, e o Senhor falou para ele, se esconda, né? Então ele tem que permanecer escondido e existe escassez de alimento. Então Deus diz, eu vou mandar, né, a dieta para você, para sua sobrevivência através dos corvos. Como era a dieta? Comecei pelo motivo. Como era a dieta? Pão e carne 2 vezes por dia. Os corvos, verso 6 de 1 Reis 17, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia água do ribeiro. Alguém me ligou, pastor, proteína e carboidrato somado à ingestão de água. Eu falei basicamente isso. Nós não sabemos a quantidade, porque embora a expressão corvos esteja no plural, eles não conseguiriam trazer grandes porções, né? Então, provavelmente, Elias está numa dieta restrita não só do tipo de alimento, só come pão e carne, né? Só 2 refeições ao dia, mas provavelmente restrita também na quantidade. E o ponto a ser questionado é qual o prazo. A Bíblia diz que Elias só sai do lugar onde está quando Deus dá uma ordem para que ele vá para Sidom. Agora, isso só acontece quando o ribeiro secou. Especialistas calculando a vazão de água do ribeiro dizem que levaria em torno de 6 meses sem chuva para que aquele ribeiro secasse. Então, nós não sabemos se foi exatamente os 6 meses que Elias ficou, mas vamos presumir que no mínimo 3, 4 meses isso tenha acontecido. Gente, só quem fez jejuns ou mesmo dietas muito restritivas por períodos prolongados sabe a eternidade que isso pode parecer, né? Estou apresentando para mostrar o quê? Que, em primeiro lugar, é possível, às vezes, durante períodos, você ter restrição alimentar. Não estou chamando o que Elias fez de um jejum. Não foi uma escolha, né? Mas ele, de fato, ficou com algo restrito, muito parecido com o jejum parcial. Agora vamos falar a respeito do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 4, de 9 a 11. O Senhor diz para ele assim, pegue trigo, cevada, favas, lentilha, aveia e centeio, coloque-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias, você comerá desse pão. A sua comida será por peso, 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida, meio litro por dia, para beber de tempos em tempos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o motivo dessa dieta era uma ordem divina para que o profeta Ezequiel servisse de sinal profético à sua geração. Aliás, no verso 3 de Ezequiel 4 nós lemos, isso servirá de sinal para a casa de Israel. Como era? Nós lemos que era a base de pão e água, né? O pão era composto de alguns grãos diferentes, trigo, cevada, favas, lentilha, aveia e centeio, né? Agora, muito restrita nas quantidades. Sua comida será por peso, 240 gramas de tempos em tempos. Então é possível que ele tinha mais de um pacote de 240 gramas de pão ao dia. Já a água, meio litro por dia.
né, nós estamos falando também de uma injeção muito limitada. Agora, qual foi o prazo que durou isso? Mais de um ano. O Senhor disse, durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias. Ou seja, 1 ano e 1 mês, meu amigo, limitado e confinado a essa dieta restrita. Agora, vamos falar a respeito de Daniel, porque eu falei que ia fazer a distinção entre a dieta do capítulo 1 e o jejum do capítulo 10. A dieta do capítulo 1. Daniel capítulo 1, verso 8. A escritura diz, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, nós temos um motivo muito específico, não se contaminar com alimentos proibidos. Para começo de conversa, o vinho não era proibido por judeus. E o próprio Daniel, em algum momento, bebia vinho, porque no jejum do capítulo 10 ele vai dizer que ele não bebeu vinho. Então isso significa que muito provavelmente, no período em que chegou a Babilônia, Daniel talvez ainda estivesse durante o período de um voto de nazireado e ele tinha colocado, né, uma abstinência autoimposta de não beber vinho. Mas quando a Bíblia fala das iguarias, que são os outros alimentos, nós precisamos lembrar que os judeus, de acordo com a lei de Moisés, Jesus declararia depois puro todos os alimentos, mas durante o tempo em que a lei de Moisés esteve em vigor, né, havia restrição alimentar e certos alimentos eram impuros, ou seja, proibidos, e evidentemente ele também não queria se contaminar. O posicionamento da dieta dele é um posicionamento de consagração a Deus, mas não é aquilo que tradicionalmente a gente chamaria de jejum, como serão chamadas outras práticas dele ao longo do livro, no capítulo 9, no capítulo 10 de Daniel, que são jejuns diferentes. Agora, como era? A base de legumes e água. Capítulo 1, Daniel, versos 11 e 12, diz assim, então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Primeiro ele propõe um teste de 10 dias. Depois havia um longo e indefinido período, que alguns acreditam tenham sido anos, até que eles se formassem, dominassem a língua, todas as áreas de estudo, antes de serem apresentados como sábios diante do rei. Então, nós temos aqui um grande e longo período, onde basicamente eles estão ingerindo águas e legumes. Olhando para todas essas dietas, aliás, essa dieta de Daniel, quando retira aqueles outros alimentos que nós vemos que ele mencionou no capítulo 10, há uma lógica muito grande de que ele tenha ficado num formato parecido. Então, quando a gente fala sobre jejum de Daniel, presume-se algo, né, envolvendo muito mais a ingestão de legumes e de vegetais, né, porque foi isso que ele fez. Agora vamos falar de João Batista. É importante combinar o que João Batista fazia com o que ele ensinava aos seus discípulos. Então, antes de falar da dieta de João Batista, me deixa falar do ensino. Lucas capítulo 5, verso 33. Então eles disseram a Jesus, os discípulos de João, aqui uma referência a João Batista, frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem os mesmos, mas os seus discípulos comem e bebem. Então assim, os discípulos de João Batista são citados até mesmo antes dos fariseus, que jejuavam 2 vezes por semana, conforme a tradição, e Jesus faz menção disso em Lucas 18, deles se orgulharem de jejuar 2 vezes por semana. Como o movimento de João Batista, historicamente falando, é algo assim de menos tempo, né? Era mais recente do que o dos fariseus, e eles são mencionados primeiro, isso me faz, né, imaginar se é só uma casualidade na hora do registro ou se eles jejuavam ainda mais. Então todos os discípulos de João Batista carregavam a marca de que o jejum era importante e tinha que ser praticado de forma frequente. João Batista não promoveria esse tipo de ensino sem ser o primeiro a dar o exemplo e praticá-lo. Com isso em mente, vamos falar agora a respeito de um estilo de vida que João Batista tinha. Lucas capítulo 1, verso 15, quando o anjo do Senhor aparece a seu pai, anunciando o nascimento, que era um milagre, diz, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Como João Batista, além de desde o ventre, né, ter sido separado para não beber vinho, nem bebida forte, né, e também demonstrava outras marcas do nazireado, como a separação, a Bíblia fala do seu ministério no deserto. Meu amigo, quem quer pregar para a multidão, normalmente vão onde elas estão. A Bíblia diz que as multidões iam a ele no deserto, o que sugere que ele tinha uma vida afastada. Então, presume-se que
João Batista era uma espécie de nazireu, mesmo que a Bíblia não fale clara. Agora, como era a tal de dieta? Mateus capítulo 3, verso 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo, um cinto de couro, e o seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Já vi muita gente tentando relativizar. Não, gafanhoto aqui é uma forma de dizer, era uma fruta, era isso, aquilo. Deixa eu fazer uma observação. Em Levítico 11, 22, o gafanhoto, literalmente gafanhoto, no Antigo Testamento, era parte dos alimentos autorizados por Deus na lei mosaica, não estava entre alimentos proibidos e sim eram consumidos, né? Nunca tive a experiência para te dizer como é. Meu filho, quando adolescente, comeu grilo uma vez no México, eu não fiz questão de provar, né? Mas há muitos povos, há muitos lugares onde eles comem determinados insetos que inclusive alegam ter uma boa quantidade de proteína, né? João não estava restrito somente aos recursos do deserto, né? Ele estava num deserto não tão distante, tinha contato com as pessoas, então pressupõe-se que ele adotou uma escolha alimentar diferenciada, o que muitos chamam de um estilo de vida jejuada. E alguém que vive em períodos muito prolongados, meses, anos nessas condições, né? O jejum parcial é a única coisa que encaixa no que nós podemos chamar desse estilo de vida jejuada. Quando você olha essas menções das dietas, né, você vai ter uma perspectiva de restrição e você vai perceber que todas essas pessoas não fizeram isso para ter alegria, porque normalmente a experiência é o contrário. E eu quero falar da minha experiência, mas primeiro eu queria falar um pouco da fisiologia do que eu quero propor aqui para que se pratique mais, que os pastores incentivem mais, que haja inclusive menos riscos, embora sempre a gente pede que as pessoas o façam, né, com acompanhamento médico, que é o jejum parcial, porém o que eu vou classificá-lo de um pouco mais rígido, por alguns motivos. Então vamos lá. Eu vejo gente falando, não, a igreja foi convocada há 21 dias para um jejum de Daniel. Então, a gente deixou de lado carne, deixou o vinho, aí eles tinham refrigerantes e sucos, limitam o tipo de bebida, manjar desejável, vamos tirar os doces e vamos nos concentrar em legumes, né? Em vegetais, de uma forma geral. Mas aí cabem os grãos. Aí eu vejo, aqui no Brasil, o crente está lá comendo arroz, feijão, batata, ainda que não coma as outras coisas. E eu não estou dizendo que ele não vai afligir a alma com a falta da carne e das outras coisas, mas ele vai entrar num processo de jejum que eu chamaria mais difícil. Mais difícil por quê? Porque eles têm fome todo dia. Então tem questões sobre a fisiologia do jejum que alguns não entendem. Então, uns anos atrás, um amigo meu, que fez 40 dias de jejum antes de mim, né? Ele saiu na frente. Quando ele soube que eu fiz o primeiro só na água, ele falou para mim, meu amigo, não sei como você dá conta de segurar 40 dias na água. O meu foi sofrido que só e eu ainda tomava um copo de suco de laranja por dia. Quando ele falou isso, eu falei, você fez o quê? Não, tomava um copo de suco para dar energia. Eu falei, entendo que energia, aquilo é uma bomba glicêmica. A energia que movimenta nosso corpo é glicose, né, que vem de um grupo alimentar específico que nós classificamos como carboidrato. Na ausência de glicose, onde seu corpo busca energia? Glicogênio, armazenado nos músculos e no fígado. É o resíduo da glicose das outras refeições que ainda não foi consumido, para ser simplista até demais. Essa reserva, que é a fonte alternativa, ela é baixa. Ela vai durar no máximo 3 dias. Né? Para as pessoas que têm treino intenso, dificilmente vai passar de 2. Mas no máximo 3 dias. Quando acaba essa reserva alternativa do glicogênio e você continua não dando glicose, onde seu corpo vai buscar energia? Numa segunda fonte alternativa, que são as reservas de gordura do seu corpo. Quando seu corpo começar a queimar gordura, e o que são as reservas de gordura? Glicose que você ingeriu, numa quantidade maior do que o seu corpo ia queimar no dia do consumo, numa quantidade maior do que ele conseguia armazenar como glicogênio, então elas viram reserva de gordura. Na ausência dos dois primeiros, o corpo vai fazer o processo inverso. Ele vai queimar a gordura e vai transformá-la em energia e vai suprir o que você falta. É a partir desse momento, quando o corpo entra nesse processo da queima de gordura que libera corpos cetônicos, por isso eles dão nome a esse processo de cetose. Quando o corpo entra em cetose, as pessoas já não costumam sentir fome. Tecnicamente, você trocou um alimento externo pelo interno. Seu corpo está se alimentando das reservas. Ou seja, a maioria das pessoas vão sofrer muito os primeiros 3 dias de jejum, quando eu falo de prolongado. Primeiro, porque já não tem uma alimentação saudável, o sofrimento é maior. Segundo, porque não fazem uma preparação nem desintoxicação. Terceiro,
elas deveriam, durante um período de preparação, já tirar o carboidrato antes, entrar em cetose antes, para já começar o jejum sem fome. Com essas informações, nós podemos ter um jejum mais tranquilo. Então, por exemplo, a pessoa vai para o jejum, Daniel, mas está botando arroz, batata, né? Depende da pessoa, essa conta muda, mas dizem que ela, o geral, ela acaba mais ou menos assim, entre 20 a 50 gramas de carboidrato, né, é o consumo limite para as pessoas. Eu conheço gente que passou de 20, ele quebra a cetose, eu conheço gente que vai até 50 tranquilamente, na minha experiência, até porque mesmo nos jejuns ainda tem exercício físico, eu posso manter uma quantidade de ingestão de carboidrato até maior, né? Agora, o que nós precisamos entender é que se a gente mantém o corpo em cetose, não existe fome, aquele desespero de comer, o sofrimento que as pessoas têm, e isso deveria ser um recurso melhor utilizado para as pessoas fazerem um jejum prolongado. Por quê? Se Jesus fala até de ungir o rosto para estar com boa aparência, você não precisa ficar com aquela cara de acabado, de morrer de fome, de sem energia, se você souber entregar energia ao seu corpo. Agora, quando eu falo de jejum parcial rígido, existe algo que tecnicamente, né, falando, a melhor expressão dos médicos é uma dieta que imita o jejum, falando de um jejum parcial rígido. Eu fui descobrir isso, né, as classificações da ciência, depois de já ter a experiência prática. Então daqui a pouco eu vou falar da experiência. O que seria a tal da dieta que imita o jejum? Então me permita resumi-lo, né? Essa chamada dieta que imita o jejum, no inglês, Fasting Mimicking Diet, é um protocolo alimentar criado por um pesquisador, né, que é um estudioso na área de longevidade, chamado Walter Longo, né? Ele é da University of Sulphur, Califórnia. No seu livro, A Dieta da Longevidade, que é o livro dele que eu li, ele falando e ensinando a respeito disso, ele mostra que essa dieta que imita o jejum, ela tem uma ideia, um conceito: oferecer ao corpo os benefícios metabólicos e celulares do jejum prolongado, mas sem que a pessoa fique completamente sem comer. Então, basicamente, como funciona? Ela tem uma duração curta e cíclica, o que ele propõe, ok? O protocolo dele. Normalmente 5 dias consecutivos, realizado de uma forma periódica. Dependendo o quadro de tratamento de um paciente, sugere uma vez ao mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez a outros períodos, mas o que se faz? Durante esse período, um baixo consumo calórico, em torno, né, alguns mencionam de 30% a 50% da ingestão calórica habitual. O que eu me lembro dele mencionando no livro são protocolos principalmente que ele aplica para tratamento de pessoas que estão, né, no tratamento com o câncer, fazendo quimioterapia naquela semana da aplicação da quimioterapia. Então, o que ele propõe é uma alimentação que vai variar de cerca de 350 até, dependendo da pessoa, porque são metabolismos diferentes, 850 calorias, né? Depende o protocolo. Essa dieta tem um baixo teor de proteínas e carboidratos. Ela reduz especialmente os aminoácidos e glicose para simular para o corpo um estado de escassez de nutrientes, que é o que acontece no jejum. Na dieta proposta, como todas as outras chamadas cetogênicas, né, embora elas também possam ter mais proteína, mas nunca vão ter excesso de carboidrato, ele propõe um alto teor de gorduras saudáveis. A energia tirada dessas calorias vem principalmente de gordura boa, azeite, oleaginosas, abacate, ovo, etc. O que ela provoca no corpo? Essa combinação gera no organismo as mesmas respostas do jejum não parcial, só na água, prolongado. Que é o que? Não entra glicose, consumiu-se o glicogênio, o corpo vai para queima de gordura da cetose e vai ter saciedade. A partir desse momento, há inúmeros benefícios que o corpo vai colher da pessoa que está, né, no jejum completo, que pode ser semelhante numa dieta muito restritiva, que por isso imita, né, o jejum. Os principais efeitos desejados que ele promove e prega são os efeitos que as pessoas fazem em jejum prolongado têm. Ativação da autofagia, que é o processo de reciclagem celular, que remove os componentes danificados. Regeneração celular, vai estimular células troncos, né, e reparo tecidual após o período de restrição. Vai ter melhora da sensibilidade à insulina e da regulação glicêmica. Vai ter redução de marcadores inflamatórios. Vai ter perda de gordura corporal, especialmente visceral, né, e propõe proteção e longevidade. Inúmeros estudos
praticados em animais mostram aumento da expectativa de vida com restrição alimentar. As considerações importantes que sempre são feitas é que não é uma dieta para uso contínuo, mas intermitente e supervisionada, evidentemente por médicos. Deve ser ajustada individualmente, feito com orientação médico-nutricional, especialmente se houver doenças pré-existentes, uso de medicamento, diabetes ou um índice de massa corporal muito baixo. Entre os ciclos da dieta que imita o jejum, a pessoa normalmente retorna a uma alimentação saudável e equilibrada. Por que eu estou mencionando isso? Antes de iniciar os períodos de 40 dias de jejum que eu passei a fazer a partir de 2018, eu estava vivendo primeiro uma fase de entender a correção de Deus sobre o cuidado do corpo e trabalhar a perda de peso. Nesse processo, meu médico, que me acompanha muito nos jejuns, né, e tem estudado o assunto comigo, e inclusive eu brinco me usando como uma espécie de rato laboratório, ele me proporcionou que por várias vezes, eu me lembro de pelo menos 5, eu pude contar, eu pudesse fazer períodos de dietas muito restritivas que duravam 40 dias. Muito restritivas. Estou falando de 500 calorias ao dia. Então você podia ter lá um café da manhã, que às vezes era uma torrada com um pouquinho de cottage ou café sem açúcar, se comia muito pouco no almoço, muito pouco na janta. Eu lembro que era no máximo umas 100 gramas, né, da carne que você iria consumir a proteína, mas dependendo do tipo de carne, por exemplo, se fosse vermelha, já não dava para comer 100 no almoço e na janta, porque estourava a quantidade da caloria. Eu consigo lembrar até hoje que um tomate tem cerca de 22 calorias, que um ovo de codorna tem 14, né? Porque a gente tinha que pontuar aquilo, não podia passar das 500 calorias. Minha experiência com essas dietas, eu perdia em torno de 16 a 17 quilos nesses 40 dias todas as vezes, sempre, sempre, era um padrão. Quando eu fiz o primeiro jejum na água, depois de 40 dias eu perdi 16 quilos, eu lembro que eu fiquei indignado, eu fui conversar com o próprio doutor, eu falei, doutor, comendo aquelas 500 calorias, eu perdi o mesmo peso, uma vez perdi até 1 quilo a mais, como é que só na água, e o meu primeiro jejum foi só água, não tomava chá, não tomava água de coco, café, nada. Eu falei, como é que eu perdi a mesma coisa? Ele falou, o que você fez nessas outras dietas é o que nós chamamos de uma dieta que imita o jejum. Né? Ele falou, até 500, dependendo do metabolismo da pessoa, 700 calorias, o corpo vai reagir exatamente da mesma forma, a mesma perda de peso, a mesma queima de gordura, os mesmos benefícios. Eu falei, mas se é a mesma coisa que fazer na água, né, por que é que vocês dão aquelas 500 calorias? Ele falou, porque a maioria das pessoas não tem estrutura mental para suportar 40 dias sem comer. Né? Então a gente dá o mínimo para entreter a pessoa para que ela suporte aquilo. Eu falei, mas eu achei que tinha alguma coisa ali que tirava a fome. Ele falou, Luciano, você já tinha feito jejuns de 7, 14, 21 dias, você também não tinha fome. O que tira a fome é porque você entrou na cetose, não está consumindo carboidrato, por isso que é a coisa que a gente mais controla. Onde eu quero chegar com isso? Eu comecei a perceber nessas dietas e comentava com minha esposa. Eu dizia, meu amor, isso aqui é igual ao jejum. Né? Eu dizia, antes de saber que a perda de peso seria a mesma. Eu dizia, nunca passei de 21 dias na água até fazer essas dietas, mas a sensibilidade espiritual que eu sinto é a mesma. A estabilidade emocional é a mesma do jejum prolongado. Né? Eu fui percebendo várias respostas fisiológicas do corpo, que era igual aos jejuns prolongados na água, e só depois de fazer os de 40 dias eu tive uma constatação, é igual. Quando eu fiz meu primeiro jejum de 40 dias na água, o medo desapareceu, porque eu falei, eu já fiz isso várias vezes antes. O que eu estava experimentando era exatamente as mesmas coisas. Né? Então assim, eu lembro que depois do meu primeiro jejum, que eu fiz só na água por uma palavra de Deus, aí veio a orientação do Dr. Aldrin, meu médico. Ele me disse, Luciano, sua mensagem de jejum não pode colidir com a mensagem do cuidar do corpo. Aliás, eu estava escrevendo o material do corpo, do cuidar do corpo, seria lançado depois, mas eu comecei a escrever antes do de jejum. Então ele falou assim, nós precisamos ter certos cuidados. Então ele falou, uma coisa é fazer esse jejum uma vez, porque 8 meses depois do primeiro, eu falei para ele, Deus me chamou para outro jejum. Então ele falou assim, você tem uma palavra de Deus para ser só na água? Eu falei, olha, eu não tenho, mas time que está ganhando não mexe, já vi que dá certo, né? Foi tranquilo, consigo levar isso bem. Ele falou assim, eu quero te sugerir algumas coisas. Primeiro, eu quero que você, né, faça uso da ingestão de misoshiro. O miso é uma sopa da soja fermentada, muito comum para quem frequenta restaurante de comida japonesa. Né? Toda vez que eu fazia aquelas dietas rígidas dos 40 dias, eu brincava com o Dr. Aldo. Doutor, misoshiro pode? E eu fazia isso brincando por quê? Uma caneca tem 30 calorias.
tem 1 grama de fibra alimentar, 2,5 gramas de carboidrato. Então, para você quebrar a cetose, né, eu falei de 20 a 50. Então, é lógico que Mitsushiro pode ir em qualquer dieta, né? E ele sempre ria daquilo. Quando ele falou que queria que eu tomasse Mitsushiro, eu achei que agora ele estava retornando à brincadeira. Eu falei, o senhor está falando sério? Ele falou, tô. Eu falei, doutor, aqui não tem nada. Não vai alimentar no jejum, porque ele falou, só tome e me fala. De preferência, uma caneca, xícara no final da tarde. Gente, quando eu tomava aquilo, me levantava, mas me dava um ânimo. E eu pensava, não, isso é psicológico. Eu estou tomando algo quente, salgado, está enganando minha mente. Ela acha que está comendo e eu não conseguia entender aquela melhora. Até que depois, debruçado nos materiais científicos sobre o jejum, eu começo a descobrir que médicos que tinham, né, suas clínicas de tratamento com jejum e que estudavam muito o assunto, eles trabalhavam muito a reposição de eletrolíticos através dos sais. Eu ligo com o meu médico e perguntar por que o senhor nunca me falou disso antes? Ele falou, por que você acha que eu te dei o Mitsushiro? Né? Aliás, o Mitsushiro só foi suficiente até que eu comecei a treinar em jejum, que foi outra descoberta. Aí, com a transpiração e perda de sal, nós precisamos, né, ele normalmente me dá a receita e eu mando manipulado, que chama de sais balanceados. O equilíbrio de uma água, sais não, água balanceada, de uma água com todos os sais. Não tem o sabor salgado, mas se dilui na água e o corpo reage bem. Isso dá muita disposição. Ele me sugeriu ingestão de chá e café. Ele dizia, olha, o chá e o café vai dar uma caloria nisso. Não, evidentemente sem açúcar, né? As pessoas perguntam, o chá e o jejum do café deveria ser sem açúcar? Eu falei, da sua vida inteira deveria ser sem açúcar, né? Mas evidentemente, se você quer manter a cetose, não ter fome, não pode ter açúcar, né? E isso, especialmente em períodos de inverno. Gente, eu fiz um período de jejum desses de 40 dias, onde quase um mês eu fiquei em Israel, era mês de janeiro, estava de 6 a 13 graus, eu estava hospedado num lugar que não tinha calefação, né? Você perde muita gordura corporal rápido, o corpo passa muito frio, e vou dizer, jejuns prolongados no inverno, você precisa ter algumas coisas que ajudem a aquecer o corpo, e a ingestão de café e de chá fazem muita diferença. Mas até falar do miso, da água e do café, gente, nós estamos falando de menos de 40 calorias por dia, né? Isso para mim não entra nem no que eu estou propondo aqui, o jejum parcial rígido. Para mim o jejum parcial permite algumas ingestões a mais. Com a questão dos exercícios que gera sobrecarga ao corpo, né, meu médico sugeriu, Luciano, vamos continuar a sua suplementação. Eu desde 2012 eu faço uso, isso pode mudar de acordo com os exames de sangue que são feitos, mas eu faço suplementação de vitaminas, de minerais, de antioxidantes, né, ômega 3, uma série de coisas. E meu médico falou, no meu terceiro jejum, vamos introduzir isso? Eu falei, doutor, isso não dá energia, não vai aumentar a minha disposição, né? Para que eu tomaria isso? Ele falou assim, o jejum é um período de limpeza no corpo e você sabe que o corpo volta com alta absorção. Não só volta, ele já fica durante o jejum. Ele falou, teoricamente, seu corpo vai absorver mais essa suplementação, essas vitaminas, do que quando você está comendo. Ele falou, eu gostaria que nós fizéssemos um teste. Por quê? Uma coisa era você fazer um jejum só. A outra quando você fez um segundo com menos de um ano. A partir do terceiro, eu falei para ele, cara, esse ano eu vou fazer um por semestre. Então ele falou assim, é muita violência ao corpo. Não é uma violência no sentido meramente destrutivo, vamos trocar essa palavra por estresse. Então, por exemplo, quem faz musculação, né, e quer hipertrofiar um músculo, sabe que se você não estressar, não machucar, não sentir dor, não cresce, não desenvolve. Então, embora possa ter benefícios, ele gera um estresse, né, e com o jejum não é diferente. Então ele falou, vamos fazer a experiência? Coloquei. Ainda assim, estou falando de uma ingestão, né, calórica mínima, que não passava ali de 70 calorias ao dia. O corpo reage igual, as experiências espirituais, a sensibilidade, tudo igual. Mas no retorno, quando fizemos exames, os exames de saúde haviam todos melhorado. Então, com essa preocupação de quem adotou um estilo de vida de 2 jejuns por ano, agora, como eu disse, já mudei isso, né? Eu adotei um prazo que num ano cabe 3, no outro 2, e para mim se tornou um intervalo muito bom. Nós começamos a fazer algumas experiências. Então um deles, ele falou para mim, olha, você toma um café metabólico de manhã, né? Que só o óleo de coco que você põe lá no café, que é uma gordura boa pro cérebro, principalmente para quem está em cetose, tem 130 calorias. Ele falou, se você manter isso no seu café, mais 10 gramas de manteiga, que é aquela manteiguinha plástica descartável que você pega em hotel, aquele tamanho, tem 10 gramas, né? Você já chegou em 200. Coloca
um whey que você costuma, alguns sabores que eu costumo colocar no café, e ele falou, vamos fazer uma experiência com essas 350 calorias, mais ou menos 330 que vai dar. Final dos 40 dias, perdi o mesmo peso, todos os benefícios. Ele falou, Luciano, lembra da conversa de que a dieta que imita o jejum é até 500 calorias? Ele falou assim, eu queria que você fizesse um jejum com 500 calorias, mas no líquido, né? Ou seja, você vai ser muito rígido sobre a alimentação, a ideia é que não tenha, né, o prazer, não vai ter toda a nutrição, mas a gente pode alimentar isso e ver como responde. Eu fiz uma outra experiência, outro jejum, com até 700 calorias. Eu fiz uma outra com até 800 calorias, sem perder o mesmo peso, tendo as mesmas respostas, né? Porém, não judiando tanto do corpo no que diz respeito ao aspecto nutricional, né? À medida que eu podia oferecer as vitaminas, os suplementos, né? Comecei a colocar ingestão de alguns tipos de proteína, não importa se era vegetal, se era caldo de ossos, se era whey, porque eu treino, eu mantenho uma musculação que eu diria até pesada, você está quebrando proteína, precisa de recuperação, né? E nós começamos a fazer essas experiências. Cheguei a fazer um com até 1000. Era difícil manter 1000 calorias tomando líquido. Eu tinha que ficar colocando mais manteiga no café ou nesse caldo, né, salgado. E a gente manteve a mesma perda. Até que no meio desse jejum de 1000, o próprio doutor Aldo Médio falou, cara, nós esquecemos de algo que a gente foi, nas minhas palavras, não foi assim que ele falou, até juvenil, né? Ele falou, cara, você treina e queima mais de 1000 calorias por dia no treino, né? Tem dia que queima 2000, né? Então ele falou assim, você ingerir 1000 treinando é a mesma coisa que a pessoa está só na água sem treino. Então, evidentemente, você vai manter a mesma perda. Então, eu fiz um teste de 5 dias sem exercícios e eu percebi que a perda de peso diminuiu gradualmente com as 1000 calorias. Aonde eu quero chegar com isso? Acredito que aquele limite das 700 calorias da dieta que imita jejum, salvo raras exceções ou quem está treinando fazendo mais, é o que você vai ter toda a resposta do corpo exatamente igual ao jejum na água, com uma diferença. Você pode gerar menos impacto. Para quem está começando, para a cabeça é mais fácil. Me acredite, 40 dias sem botar nada na boca, parece uma eternidade na primeira vez, né? E eu acredito que isso não só é uma forma prática, mas há pessoas, né? Eu tenho visto atletas que dizem, pastor, eu sou atleta de alta performance, eu não posso fazer jejuns prolongados, eu não posso perder peso demais. Então, algumas soluções, até para pessoas que estão em certos quadros de tratamento, para que eles possam ter benefícios do jejum, ou mesmo aqueles que não têm nenhum problema, mas que poderiam estar treinando, exercitando o seu corpo, sua mente, é adotar um jejum parcial rígido, né? E quando eu falo rígido, a dieta que imita o jejum, né? Por exemplo, controlando essas calorias, seja por aplicativo, eu tenho esse hábito desde a época que eu comecei o controle de peso e eu continuo até hoje, eu não controlo só caloria, eu controlo macronutrientes, quando eu estou em casa eu peso a comida, para alguns pode ser uma chatice, para quem desenvolve o hábito fica mais fácil. Um dos pastores da nossa equipe em Curitiba, falei com ele agora há pouco no telefone antes de fazer essa gravação, né? Falei, olha, só me lembra, em abril, que foi o primeiro jejum que fizemos nesse ano, ele me acompanhou e também me acompanharia no de setembro. Ele já fez vários desses de 40 dias. Ele falou, pastor, eu não vou fazer o jejum só na água ou naqueles líquidos assim muito rígido. Ele falou, eu vou manter a ideia da dieta de imita o jejum, até 500 calorias, mas eu vou ter uma refeição ao dia, que basicamente vão ser vegetais. Salada, legumes, né? Não é algo que vai encher a pança, que vai gerar saciedade, não é algo que vai dar profunda satisfação no prazer, vai ter um certo nível de aflição na alma, mas ele reconheceu depois bem menor. Perdeu exatamente, né, a quantidade de peso. Acho que no caso dele foi um pouquinho menos. Ele tinha que ter muito cuidado com a questão de como temperar. Tem gente que vai lá, bota muito azeite e acaba estourando essas calorias, né? Ele falou, olha, eu não fiz um controle rígido, mas eu perdi quase a mesma coisa. A minha experiência, eu sempre nas dietas rígidas, porque eu controlo, eu perco exatamente o mesmo peso. Ele falou assim, toda a experiência espiritual foi exatamente a mesma. A diferença que por 40 dias eu tinha um momento para sentar com a família, com discípulos, né? Um momento de comunhão que eu não posso tirar de 1 a 2 períodos de 40 dias por ano de férias para jejuar, sem poder estar atendendo, cuidando dessas pessoas. Então, há inúmeras circunstâncias, né? Por exemplo, muitas vezes quando eu estou com pessoas que não são cristãs e sento à mesa e não vou comer,
é difícil as pessoas entenderem você não comer uma refeição. O que dizer se você tentar explicar que está quase um mês e meio sem comer? Então, há diversas situações onde esse jejum caberia muito bem, não como a única forma, mas como, além de preparo, uma alternativa. E eu, de fato, estou convicto, né, de que a gente precisa entender isso melhor. Estou gravando esse vídeo não apenas para o público geral, mas com a expectativa de que ele seja disseminado principalmente por meio das nossas redes de relacionamento entre pastores, da capacitação ministerial, para que os próprios pastores primeiro entendam e possam se exercitar nisso, mas também ajudem a promover o que eu acredito será uma das melhores formas de treinamento, inclusive para os jejuns prolongados que talvez sejam feitos só na água ou de forma ainda mais rígida, né? Acredito que depois dessas práticas, nesse padrão de um jejum parcial rígido, com outras abstinências incluídas, esse é o melhor treinamento para os jejuns prolongados, né? Além de se iniciar mesmo com esses pormenores, né? Eu acredito, né, que de fato é algo que Deus está nos dirigindo a promover. Sinto no meu espírito que será parte de algo que vai nos ajudar a preparar um exército que vai entrar em modos ainda mais rígidos de jejum depois, mas que esse não seja desmerecido. Embora eu recomendo, especialmente quando falamos de prazos maiores e para pessoas que vão fazer com recorrência, né? Se alguém falou, não, pastor, eu quero fazer um de 40, uma vez na vida, eu falei, olha, se prepara para os parciais antes, faça um na água, é uma experiência incrível, aquela pessoa já vinha treinando, se preparando para isso. Não estou dizendo que as pessoas não devam usar os outros modelos, né? E nem que eu mesmo não vá fazer, mas nesse volume de jejuns prolongados, com uma frequência de a cada 3 meses, honestamente, eu tenho não só preservado, eu tenho melhorado minha saúde, colhendo todos os outros benefícios espirituais, estabilidade emocional, resposta física e melhora de saúde, e podendo usufruir